Bom dia. Mas de novo, é um prazer muito grande, né, que a gente, depois de algumas tentativas, assim, agora a gente está indo de manhã, lá na Vila Iná, né, a Tati e eu, e então assim fica um pouco mais difícil de conciliar as agendas com a parte da manhã. E eu estava comentando com o pastor João, desde antes da pandemia que eu não tinha nem visto essa reforma vinda aqui, que ficou aqui, né. A gente vinha aqui à noite, né, quando tinha o culto à noite, e desde então, desde que a gente fechou no tempo de pandemia, não tinha voltado ainda. Então é muito gostoso, né, matar a saudade, ver os irmãos aqui, quem sabe agora, né, agora tem mais ajuda lá, porque por um tempo na Vila Iná também a gente estava com menos casais ali para dividir um pouco, né, a condução das reuniões, mas agora a gente tem mais alguns irmãos ali que possibilitam que a gente, de repente, né, até outras vezes possa estar aqui em conjunto, né. Realmente, bom, a Tati mandou um beijo, como sempre, para todo mundo. Eu falo para ela sempre, todo mundo pergunta de você. E ela fala, pois é, né. Mas quem sabe da próxima vez ela vai estar aqui com a gente, né. Deixa eu ver. Antes da gente começar, eu queria compartilhar um vídeo, um trecho de um filme. Eu estava pensando, né, o tempo passa, né, porque já faz mais de 20 anos que a gente se conheceu. Eu estava pensando nesse filme que eu vou pegar o trecho de um filme que é mais antigo ainda, não? Deve ter pouco mais de 20 anos, mas assim, é engraçado, assim, uma curiosidade. Eu vou compartilhar hoje uma mensagem que veio de uma maneira muito profunda um tempo atrás no meu coração. E eu lembro que eu compartilhei no Panambi. Não sei se alguém estava à noite lá no Panambi, vai ter que ouvir de novo, tá? Mas, e quando eu estava indo para lá, me ocorreu essa cena desse filme. E aí mais para frente a gente explica um pouco o porquê, tá? Mas então eu queria pedir para compartilhar, só para a gente ver um trechinho. Tem 1 ou 2 minutos. Não sei, talvez os mais antigos se lembrem, né? Eu acho até que esse filme, não sei se ganhou o melhor filme, mas eu acho que ele ganhou o melhor ator, não lembro agora. Mas curiosidade chama Melhor Impossível, ou As Good As It Gets, né, se não me engano. É o filme que popularizou, hoje, até os dias de hoje a gente fala de toque, né? Assim, o pessoal que tem as manias e tudo mais, um pouco, né, cada um tem, mas talvez esse era um exemplo de um cara que tinha assim, toque no nível mais alto, né? É engraçado, assim, cheio de manias, uma pessoa super difícil de lidar. Só para contextualizar essa cena, ele tinha sido extremamente indelicado com a moça. Na hora que ele chega no restaurante, ela fala, não, então me faz um elogio. E ela fala, tem que ser sincero. Por isso que ele fala, então eu vou fazer um sincero. E eu achei interessante porque ele quando ele fala aquela coisa assim, eu odeio remédios, né? Assim, e eu comecei a tomar remédio. É engraçado, né, que para ele, assim, ele entendia a profundidade daquilo que significava para ele, mas enquanto ele não explicasse, né, não ficava algo claro, assim, para aquela mulher. E realmente, a hora que ela entendeu, assim, puxa, olha o que você faz comigo. Essa clareza, eu creio que dá um impacto muito grande, né? E aí, mais pra frente eu vou falar porque eu fui impactado dessa maneira, talvez, por uma situação, não exatamente por um elogio, mas por aquilo que eu chamaria de a maior declaração de amor que eu posso imaginar. Sabe que deixa eu até pegar um folhinho aqui pra me ajudar. Eu não lembro se eu ministrei aqui talvez, em algum domingo de manhã, muito tempo atrás, eu trouxe uma mensagem, né, de um trecho que eu acho muito forte na palavra do Senhor, que é uma oração que Paulo faz ali em Efésios 3. Eu lembro até que eu chamava aquela mensagem de O Tamanho da Cruz. Mais inspirado até num estudo que eu tinha visto aqui, curiosamente nessa mesma bíblia de estudo que eu trouxe. Porque, assim, é um trecho que Paulo fala das dimensões do amor de Cristo, sabe? Quando ele fala de conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, né? E, assim, quando fala da largura, né, dá aquela ideia de abrangência no sentido de para todos os povos, para todas as nações, eu creio, né? Então a cruz tem essa largura, que é o amor de Cristo.
tem o comprimento de ser por todos os tempos, é desde a fundação do mundo até a eternidade. É o amor mais alto, até porque vem lá do alto. O trono de Deus, o céu é o trono de Deus, é o lugar da sua habitação. Lá em Isaías 66, versículos acho que 1 e 2. 1 e 2? 1 e 2 fala disso. Tem trechos que falam, né, que então, o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Mas definitivamente, assim, o que mais mexe comigo é quando a gente fala da profundidade. Profundidade do amor de Cristo. Porque a gente pensa que já é muito profundo imaginar que aquele que é dos céus veio habitar essa terra. Então ele desceu. Andou entre nós. Eu acho que eu já falei algumas vezes também para os irmãos, aqui provavelmente algumas, mas assim, um outro trecho da palavra que eu acho muito forte é quando, lá em Filipenses 2, do 5 ao 11, né, quando fala que ele, o Senhor Jesus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se entregou. Né? Então, aí a gente já começa tem um pouquinho da ideia da profundidade desse amor, mas eu acho que ainda vai mais fundo. Acho não, né? Vai ainda mais fundo, porque o Senhor Jesus, ele não só desceu do céu, abriu mão da sua natureza, ele continua sendo Deus, é claro, mas ele abriu mão daquela natureza, assim, para se fazer um de nós, para ser semelhante a nós, por amor a nós, mas até o ponto de, inclusive, a morte de cruz, como fala lá nesse trecho de Filipenses, e depois da morte, porque ele carregou os nossos pecados sobre ele foi para o inferno. Então é mais profundo ainda, ele não só desceu do céu, como a palavra fala lá em 1 Pedro, né, que ele pregou os espíritos cativos em prisão, ou seja, ele foi até o inferno. Em Apocalipse capítulo 1 fala que ele tem as chaves da morte e do inferno, ele pegou isso em algum lugar. E a gente sabe que isso aconteceu por causa do meu pecado, por causa do nosso pecado. Então, assim, E quando eu penso nessa profundidade, nesse mesmo trecho de Filipenses, quando Paulo fala assim, que a gente conheça, né, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, ele também... Sabe que o que ele coloca na sequência eu acho muito interessante. Ele fala para que sejamos cheios da plenitude do Senhor. Sabe que deve fazer uns 2, 3 anos que esse trecho pulou assim na minha frente de uma maneira que eu nunca tinha pensado. Eu falei, puxa vida, né? Ser cheio da plenitude do Senhor, eu creio que nada mais é do que ter mais do Espírito Santo na própria vida. E olha como isso se relaciona com conhecer, compreender o amor de Cristo. Então, assim, se a gente deseja, eu creio, assim, ter mais da presença do Espírito Santo dentro de nós, isso é muito relacionado ao tanto que a gente conhece e compreende o amor de Cristo. E aí então eu diria para os irmãos assim que longe de mim achar que a gente consiga expressar, né? Não tem palavras, né? Eu gosto daquela música que fala, nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, porque a gente também nunca vai saber o valor desse amor exatamente, mas se a gente puder, assim, se a gente conseguir sair daqui se sentindo um pouco mais... Eu sei que a gente já se sente muito amado pelo Senhor, mas se a gente conseguir sair daqui se sentindo um pouco mais amado ainda pelo Senhor, assim, eu acho que já valeu tudo que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos. Eu achei legal até que enquanto a gente era ministrado aqui antes dos dízimos e das ofertas, né, a gente sabe disso, mas reafirma, né, que o Senhor ele não precisa de nada que é nosso. Ele não precisa da gente. Assim, ele tem capacidade, ele é dono de todo ouro, de toda a prata, assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Então, e uma coisa que eu achei interessante, que eu já ouvi falar e acho também muito forte, é que, assim, sabe que não tem nada que a gente consiga fazer para que Deus ame mais a gente do que ele já ama. Mas isso quer dizer, então, que, então, para que eu vou querer, né, fazer alguma coisa, talvez? Vão ficar parados ali só esperando, tentando curtir esse amor. Não, mas assim, Deus ele é um Deus de relacionamento. Assim, uma coisa que cada vez mais eu tenho aprendido é que a graça ela se move no sentido de que Deus ele gosta de fazer as coisas com a gente. Ele tem prazer na nossa presença. Isso é uma coisa que também é um entendimento que a gente percebe na palavra, mas
talvez eu não tivesse isso no coração com muita clareza, mas de que o Senhor deseja a gente. E Ele deseja a gente de tal maneira, de novo, que Ele pagou aquilo que fosse necessário para que isso fosse restituído ao homem, justamente a possibilidade de conviver com Ele. Mas Ele, de novo, Ele tem o desejo de fazer parceria com a gente. E sabe que como filho, né, eu creio que assim, a gente tem vivido tempos, e se a gente prestar atenção como Deus tem ministrado dessa maneira, eu creio que não é nada por acaso, né? Mas eu creio que a gente está vivendo tempos em que a identidade da igreja que já está forte, vai ficar mais forte a identidade de noivo. Assim, a gente não deixa de ser filho de Deus, claro. Assim, não estou falando que a gente tem identidades diferentes, mas eu creio que tem aspectos da igreja que ao longo do tempo são mais reforçados. Então, a igreja nunca deixou de ter o propósito de ser noiva do Senhor. Mas eu creio que esse sentimento ele vai ficando tanto mais forte quanto o casamento se aproxima. E quando a gente fala de parceria, né, eu creio que seja algo assim muito de acordo mesmo com esse sentimento de noiva, né? Porque o amor de pai para filho tem uma coisa muito natural, né? Assim os filhos são gerados da gente, né? Então, a gente tem eles como parte nossa, né? Agora, assim, o amor entre um marido e uma esposa é aquele amor que é escolhido, né? Assim, ele é voluntário, sabe? E eu creio que, assim como Deus deseja a gente dessa maneira, Ele vai colocar mais e mais no nosso coração de desejar Ele dessa forma também. Entendeu? De ter essa união de novo, de parceria, de fazer as coisas por gostar de estar do lado. E porque isso é algo que vem de dentro do nosso coração como um desejo realmente profundo por aquela pessoa que está do outro lado. E o mais impressionante, Deus ama a sua igreja dessa maneira. Ama cada um de nós assim. Assim, não é o tema de hoje, mas assim, se a gente estudar um pouco o livro de Cantares, isso assim, aparece de uma maneira muito forte, tá? Só uma curiosidade. Eu ando sendo também muito influenciado, vou falar um pouco mais sobre isso, mas a Tati e eu, a gente acabou de fazer um curso agora no meio do ano, que é o curso ali da Casa Internacional de Oração da cidade de Kansas, que é um pessoal que tem um ministério de uma sala de oração, quer dizer, não é só isso, né, mas assim, mais de 20 anos atrás eles começaram uma sala de oração que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, conforme um desejo que estava no coração do líder desse ministério, que é o Mike Bickle, que ele teve ali assim, no começo dos anos 80, e depois de quase 20 anos eles conseguiram estabelecer, né, isso que era o sonho do coração dele. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, alguns anos atrás, e principalmente um pouco antes da pandemia, começou, pelo menos, a arder dentro de mim aquela profecia que ela é declarada ali no livro de Atos, né? É uma profecia de Amós, mas que eu creio que vale principalmente os dias que antecedem a volta do Senhor, que eu creio que estão próximos, né? Quando fala da restauração do tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi era um lugar onde ali diante da Arca do Senhor, na presença do Senhor, acontecia adoração e intercessão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Davi investiu em muitas pessoas. Se não me engano, eram pelo menos 288 288 cantores, fora os músicos, intercessores e tudo mais. Então, assim, eram milhares de pessoas mesmo envolvidas no ministério de adorar o Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, e então, com esse desejo no coração, comecei a pesquisar sobre esse assunto, e a gente conheceu, né, esse ministério que é o IHOP, né, e lá de Kansas, e eu achei interessante que eu estava muito focado assim, vamos ver mais um pouco desses fundamentos, sabe, do tabernáculo de Davi, né? Não, na verdade o que mais assim se enfatiza ali, né, é a intercessão mesmo, como um papel que vale para todos nós. Não, intercessão não é mais um ministério, ela é algo que faz parte da igreja como um todo, né? Claro que alguns mais, outros menos, mas assim, não existe um chamado para intercessão. Todos nós somos chamados a orar e buscar mesmo o Senhor, inclusive principalmente na intimidade com Ele. E lá eles focam muito essa questão, sabe? Deus deseja a gente. Não
Claro, a gente precisa dele. E é natural que, conhecendo ele, a gente queira também estar mais perto do Senhor. Mas o próprio Deus deseja as vidas de todos nós. E Ele se agrada da nossa presença. A ponto de, na impossibilidade de a gente conseguir restabelecer a conexão com Ele, Ele foi lá e pagou o que fosse necessário. Então, assim, para tentar ter um pouco da ideia da dimensão do Senhor. Porque, assim, realmente, como pais, né? Grande parte de nós aqui somos pais, né? E a gente sabe como gosta de fazer as coisas com os filhos, né? Assim, porque fazer atividades em conjunto estreita relacionamento, justamente. Quantos de nós, né? Quando a criança é pequena, só o fato da gente agachar para conseguir conversar com ela de perto, né? A gente já está ali tentando criar uma situação de proximidade. Assim, e eu vejo na obra do Senhor Jesus muito disso, né? O pai falando, eles são pequenos, então vamos abaixar ali para ficar com eles. Mas, assim, no desenvolvimento desse relacionamento, de novo, eu creio que a gente mais e mais vai partir para um relacionamento de parceria mesmo com Deus. Assim. Ele chama a gente para ir para os lugares onde Ele vai estar, para fazer as coisas junto com a gente. Às vezes são lugares que talvez aos nossos olhos não pareçam até os mais agradáveis, né? A gente pode olhar o que os irmãos da igreja primitiva passaram. Mas eu tenho a plena certeza. Eu costumo falar isso e eu não vejo a hora de estar na glória para perguntar para o apóstolo Paulo, olha, tantas vezes eu falei que eu tenho certeza que você foi um cara feliz. Assim, mas eu falava isso com convicção e eu continuo falando com convicção. Eu tenho certeza que ele vai falar. E foi mesmo. Sabe? Porque ele é aquele que falou tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele aprendeu a viver toda e qualquer situação. Porque a alegria dele não estava nas circunstâncias à volta dele. Não estou falando que não doeu, tá? O cara tomou chibatada, ele morreu decapitado, assim, sofreu um bocado na carne, carregava no corpo as marcas de Cristo. Com certeza sofreu muita dor. Angústia também, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que aquela paz que ele mesmo fala, que excede todo entendimento, ele provou na sua essência. E esse é o prazer, é o deleite que eu creio que Deus tem para as nossas vidas, principalmente na eternidade, mas eu creio que a gente também pode começar a experimentar cada vez mais aqui nessa vida passageira, à medida que tem mais noção da dimensão de quão grande mesmo é esse amor. E assim, nesse mesmo trecho que a gente falou de Paulo, aliás, desculpa, se alguém estiver anotando, basicamente aqui é Efésios 3, ali... falei mais do 18 e 19 agora, mas ele começa... Estou tentando lembrar... do 14 ao 20, vai, que é uma oração que Paulo faz, né? Que é nesse trecho que também fala, né, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que quer fazer parceria com a gente. Não vai ter limite para aquilo que a gente possa alcançar, porque aquele que está do nosso lado é justamente aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E esse Deus que deseja esse relacionamento não só agora, mas na eternidade, é justamente aquele que tem autoridade sobre a morte. Né? Eu gosto de lembrar que um dos nomes daqueles que são dados para o Senhor Jesus em Isaías, né? No Natal a gente sempre lembra, né? aquela profecia que é linda, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não lembro agora a ordem, né? O governo está sobre os seus ombros, essa parte eu tenho certeza. Ele fala: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pai da eternidade. Então, um dos nomes que é dado para o Senhor Jesus é que Ele é o Pai da eternidade. Foi Ele que conquistou isso em nosso favor, porque Ele sim tem autoridade sobre a morte. E lá tem um trecho conhecido em Romanos, não é muito simples de entender, mas tentando resumir, quando ele fala aqui, da mesma maneira que o pecado entrou, né, no mundo, e a morte através de um homem, né, um semelhante, um outro homem, vindo de Deus. Através dele viria a justificação e a vitória sobre a morte e a salvação para a vida eterna. Então, se a autoridade da vida do homem foi entregue no pecado, ela foi retomada de volta por um outro homem
que é o Senhor Jesus Cristo. Eu até teria outro vídeo, mas esse eu não passei, mas eu queria compartilhar. Acho que vou tentar explicar porque não é muito simples, tá? Ainda mais para quem não é da área. Não é da área. Mais uma vez eu recebi um vídeo, talvez alguns já tenham visto, que eu achei muito interessante, que é uma conversa assim, entre pessoas em que começa a se pronunciar um cara chamado Álvaro Siveiro. Ele é um músico e que é físico também. E ele fala assim, ele começa a comentar o seguinte, né? Se não me engano, era uma discussão sobre Natal, alguma coisa assim. E ele fala, eu vou tentar, né, não falar alguma coisa que seja uma ciência muito avançada, porque ele é de ciências exatas, mas ele falou, olha, em química, a gente aprende que, assim, para formar uma molécula, né, são átomos diferentes, e existe ali um prefixo, né, para cada molécula, que é o prefixo per. Então, por exemplo, e o que significa esse prefixo? Esse prefixo ele é utilizado quando o máximo de átomos que cabem numa molécula eles são colocados. A molécula com o seu máximo de átomos ela tem esse termo per no seu prefixo. Então, por exemplo, peróxido. Entendeu? É o máximo, um peróxido de hidrogênio, né, que é oxigenado, se não me engano, peróxido de hidrogênio é o máximo de átomos ali de hidrogênio que a gente consegue formar junto com átomos de oxigênio. Aí com magnésio tem o permanganato, entendeu? Tem diversas moléculas, assim, né? Esse é o entendimento, é o máximo, é o limite. Porque mais do que isso a molécula colapsa. Então é impossível formar uma molécula com mais átomos do que esses casos em que começa com per. Mas isso a gente pode trazer até para nossa linguagem, né? Porque, claro, as palavras elas têm raízes em comum. Então alguma coisa ela pode ser feita, mas ela também pode ser perfeita. A gente pode seguir algo, mas a gente também pode perseguir. A gente pode fazer ou perfazer. Então, assim, o limite das coisas começa com per. E aí, esse mesmo físico colocou um negócio interessante. Ele falou, eu creio assim e eu concordo com ele, que o contrário do amor é o egoísmo. Né? Porque o egoísmo é aquele que volta somente para si mesmo, né? Que se coloca no centro das coisas, enquanto o amor é aquele que doa. É aquela disposição de entrega. Então, da mesma maneira como o egoísmo recebe, o amor, ele doa. Qual que é o limite do amor? Perdoa. E o que o Senhor Jesus fez em nosso favor e conquistou em nosso favor ali na cruz do Calvário? Assim é o amor do Senhor Jesus Cristo, a ponto de que, ainda que a gente não merecesse, não tivesse a menor condição de pagar por isso, Ele pagou pelos nossos pecados e perdoa as nossas vidas. E por causa desse perdão, nós temos livre acesso ao nosso Deus. Foi reconstituído o nosso relacionamento com Deus. Porque se o salário do pecado é a morte, a palavra fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. Lá em Colossenses 2:14 fala que o Senhor Jesus ele riscou a cédula, a dívida que era contra nós. Porque o preço dos pecados, dos nossos pecados, era algo que só o Pai podia pagar, entregando o Senhor Jesus Cristo no nosso lugar. E aí tem uma coisa que é interessante, né? Tem gente que fala que até gosta de fazer essas brincadeiras lógicas, né? Fala assim, Deus pode todas as coisas, né? Não, Deus tem poder para todas as coisas, claro. Ele é onipotente, né? É da natureza dele. Mas tem coisa que ele não pode, sabia? Tem coisa que ele não pode. Ele não pode ir contra a própria natureza. Deus não pode fazer o mal, porque é contra a natureza dele. Ele não pode deixar de amar. Ele não pode ser injusto, porque tudo isso é contra a natureza dele. Até, curiosamente, tem um texto que fala sobre isso, que eu acho interessante, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2.
partir do versículo 11. Nossa, essa tem letra bem pequenininha mesmo. Que diz o seguinte, ó, fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Falando do Senhor Jesus. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. E agora olha o versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, que é a natureza dele, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Isso é da natureza do Senhor. Ele nunca pode negar a si mesmo. Aliás, aqui tem uma chave interessante, tá? A gente também pode falar um pouco mais sobre isso, que se a gente for infiel, ele permanece fiel. Então por isso que vale a pena declarar as promessas que o Senhor ele fala, porque ele é fiel em todas as coisas. Então a gente experimenta, né? Mais do fruto da própria fé, quando declara, concordando com o Senhor, aquilo que ele já estabeleceu na sua palavra. Mas enfim, e de novo, poderoso para realizar o que for preciso, necessário, mas a natureza dele vai ser sempre fiel, não pode negar a si mesmo. E aliás, assim, uma curiosidade, quem um dia quiser estudar um pouco mais do livro de Hebreus, principalmente, que fala muito claro da supremacia do Senhor Jesus Cristo, lá deixa muito claro que o sumo sacerdote que a gente precisava era ele, o mediador que a gente precisava era ele, o sacrifício que a gente precisava era o dele. Enfim, não poderia haver outro que fizesse aquilo que fosse necessário por nós. E aí a gente chega na parte que eu queria mesmo comentar com os irmãos, né? Porque assim, eu tenho certeza que tem vários outros aspectos, né, que mostram que somente o Senhor Jesus poderia nos salvar. Eu sei que assim, a gente tem isso no coração, né, e aprende sobre isso, né? Não tem salvação em nenhum outro. Ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Tudo artigo definido. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem vida em outro lugar. Não tenho dúvidas que é só ele. E assim, ao longo da palavra, com certeza a gente pode, não é a intenção aqui fazer um estudo de que só no Senhor Jesus nós temos mesmo a salvação. A palavra inteira vai falar disso mesmo o tempo todo. Assim, ainda que a gente tenha essa convicção no coração, sabe que eu tive uma experiência que eu achei bastante interessante. Eu até me lembro que aliás, acho que foi a última vez que a gente esteve junto numa reunião. Foi lá no Panambi à noite, né? Lembra aquela vez que o Arthur não pôde estar, aí eu acho que ele tinha viajado, aí o pastor João pregou e eu fui lá fazer a ceia, né? Eu tive o privilégio de ser ministrado, talvez ele já tenha compartilhado com os irmãos aqui, quando uma mensagem sobre concordância, que é um assunto que eu acho muito bacana a palavra, né? Por acaso que o Senhor fala, né? Se 2 ou 3 concordarem. Até naquele dia me veio um negócio no coração que eu falei para os irmãos, né? Que quando antes eu olhava a palavra quando 2 ou 3, né, concordarem, né? Deus vai estar presente e aquilo vai se realizar, né? Mas quando eu lia 2 ou 3, eu pensava, pode ser 2 ou 3 pessoas, né? Depois eu comecei a pensar que, no fundo, o que ele está querendo dizer ali é que onde tem 2, com certeza vão ter 3. Porque se tiverem 2 concordando, o Espírito Santo está lá. Então é certeza que 2 ou 3 é a mesma coisa que falar, são 3 já. Juntou um, tem concordância. As coisas, elas acontecem, elas funcionam. Sabe por quê? Porque isso é um princípio de governo nos céus. O Deus Pai Todo-Poderoso que se assenta ali no trono, no céu, e estabelece o seu governo daquele lugar, ele faz tudo em plena concordância com o Filho e com o Espírito Santo. Foi assim desde a criação do mundo. Sabe? A vontade do Pai é estabelecida pela palavra, é declarada na palavra que é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo ali pairando sobre as águas, fazendo a coisa acontecer, e o mundo foi criado. Mas assim, tudo acontece na mais plena harmonia nos céus. Alguém tem dúvida disso? Que existe total concordância. E aí, eu estava comentando com os irmãos sobre o IHOP, né? Sobre esses ensinamentos sobre intercessão, que isso é um princípio interessante de intercessão. Sabe que a melhor intercessão que a gente pode fazer, ou talvez, não direi nem a melhor, mas a intercessão que a gente deveria fazer, é declarar para Deus as palavras que Ele mesmo já declarou.
Porque é plena certeza de que vai se cumprir. Porque no fundo, a nossa prática de oração, acredito que ela deveria ser um ato de concordância com o próprio Deus. Por isso que cada vez mais eu tenho valorizado a ideia de procurar na palavra do Senhor material para colocar em oração. Porque as promessas já estão dadas aqui. Já tem a concordância de Deus em tudo que está aqui na palavra do Senhor. Então, se a gente declara isso com fé, bom, o cara que está de acordo, de novo, é aquele que fez os céus e a terra. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, assim, não vai realizar. Se a gente também... Mas é que tá, a gente tem que concordar de coração, né? Uma coisa é só falar, mas não crer, não reconhece a autoridade daquela palavra, né? Mas agora, a gente entra em concordância, as coisas acontecem. Porque é assim que se estabelece o governo de Deus sobre todas as coisas, em plena concordância e harmonia. E aí que eu queria chegar, talvez no momento em que eu fui muito tocado assim pelo Senhor, numa aula, estava assistindo uma aula online. Engraçado, né? Eu nunca imaginei que é bênção, né? Aí cansa, porque eu acho que a gente está um pouco cansado do online por causa do período que ficou, né? Assim, dependendo tão somente disso, mas ao mesmo tempo, né, que bênção que Deus nos proveu de poder continuar, né, buscando o Senhor com essas ferramentas. Mas nada como estar aqui, que nem a gente está hoje com os irmãos. Mas enfim, numa aula ali, uma aula gravada até, eu lembro que o professor da aula estava falando sobre esse princípio de concordância que acontece ali nos céus o tempo todo. E me veio um negócio no coração. Eu creio que, por mais que fosse um questionamento a Deus, foi algo que o Espírito moveu, porque eu nunca senti assim de novo um amor tão grande, né? Eu sempre choro, né? Então, quando estava aprendendo sobre isso, Pai, Filho e Espírito Santo em todo o tempo concordam em todas as coisas. Perguntei para Deus, não que eu não duvidasse, mas Senhor, o Senhor tem concordância total aí nos céus. Por que o Senhor Jesus Cristo, pouco antes de ir para a cruz, ele pediu, eu vou ler o trecho que está lá no livro de Marcos, ele falou, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Passa de mim este cálice. Foi o pedido do filho naquele momento de angústia que ele chegou a suar sangue pelos seus poros, de tanta dor que ele sentia. E sabendo daquilo que ele ia passar, ele falou, tudo te é possível, Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Passa de mim esse cálice. Eu perguntei para o pai, falei, pai, então o senhor concorda com isso? Porque não passou. Na hora, eu nunca vi uma resposta tão rápida e direta. Foi como o próprio pai falar assim, eu não poderia concordar mais. E na hora, assim, por muitos eu cheguei a ministrar sobre isso, eu olhava para esse texto e falava, eu creio que essa é a maior declaração de fé da história. Porque na sequência o Senhor fala, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Isso é fé, né? Naquele momento, fala, ainda assim, eu creio que aquilo que o Senhor tem é melhor, mas hoje eu olho para Ele falando, passa de mim esse cálice, como a maior declaração de amor pela minha vida. Porque quando o Senhor falou isso, primeiro, o Senhor Jesus sabia que não tinha outro jeito. Lembra que Ele é Deus. E Ele veio para esse propósito. Ele falava desde antes que Ele iria cumprir aquela obra. Obrigado. Ele sabia. Sabe quando a gente faz uma pergunta retórica, né? Que não é uma pergunta, a gente sabe, né? A resposta para aquilo. Porque sabe qual que é a resposta? Não era possível. Porque Deus não pode ir contra a sua própria natureza. E o Senhor foi colocando no meu coração. Se tivesse qualquer outra coisa que eu pudesse fazer para salvar a sua vida, mais do que isso, para trazer você para habitar do meu lado, para poder me relacionar, falar com você, eu faria. Mas a única forma
de restabelecer essa conexão, esse relacionamento, era o sangue precioso, puro, limpo, sem mancha, sem mácula nenhuma, perfeito, do sacrifício perfeito, que era o Senhor Jesus Cristo. Não havia outra maneira. Não. E é por isso que eu me lembrei daquele filme, porque às vezes quando a gente ouve uma situação, talvez a gente não entendendo o contexto, não entenda como uma expressão de um elogio, de um desejo ou de um grande amor. Mas agora, toda vez que eu penso nesse texto, eu me sinto amado de uma maneira que eu jamais seria digno pelo Senhor. Não deixa de ser uma grande declaração de fé, mas eu diria de novo para os irmãos, eu creio que é a maior declaração de amor que alguém poderia fazer pelas nossas vidas. E eu creio que é a maior declaração de amor, pelo menos que eu já recebi e vou receber por toda a eternidade, porque esse é o desejo de relacionamento que o Senhor tem com cada um de nós. Eu não queria me alongar aqui, mas só para a gente terminar, eu queria convidar os irmãos para orar com a gente. E eu vou me ajoelhar porque combina mais com a oração. Se vocês ficam à vontade de se sentirem no coração de fazer o mesmo, tá? Aí eu vou pedir que vocês repitam comigo, então, aquelas mesmas palavras que Paulo colocou. Pai, eu me ajoelho diante do Senhor, de quem recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e peço que com suas gloriosas riquezas o Senhor me fortaleça no íntimo do meu ser, com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite em meu coração, mediante a fé, e que, estando alicerçado e arraigado em amor, eu possa compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que eu seja cheio da plenitude do Senhor. E ao Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe os irmãos, e se a gente conseguiu se sentir um pouco mais amado pelo Senhor mais uma vez, eu creio que a gente vive um pouco mais dessa plenitude, e eu creio que teremos cumprido pelo menos um pedacinho daquilo que tinha no coração para compartilhar. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus pela palavra. Realmente também acho que a gente vai, em nome do Senhor, e fruto inclusive de declarações como essa que acabamos de fazer, que a gente vai subir para a glória e ainda assim não vamos compreender todo esse amor que Ele tem por nós. Jamais iremos conseguir compreender. E de fato, fazia tempo que eu não parava para refletir nisso, né? No pedido que Cristo fez ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. E com certeza Ele sabia, sendo Deus, que isso não iria acontecer. Porque o pastor Paulinho falou muito bem: Deus não pode
negar a sua própria palavra. E a palavra deixa muito claro que não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. Está escrito lá. E durante séculos, os animais eram sacrificados com esse intuito, e tinha todo um ritual de que maneira e que tipo de animal e tudo mais. O primeiro deles, inclusive, foi quando o próprio Senhor teve que matar para fazer vestimenta para Adão e Eva. Ali foi o primeiro animal que foi morto para isso, e com esse intuito de perdoar os pecados deles. E durante décadas isso continuou. Só que não seria suficiente para perdoar o teu pecado e o meu, um sangue de animal. Precisava de fato do sangue do próprio Senhor. E Ele, por amor a você e a mim, um amor indescritível, um amor incalculável, difícil de narrar, difícil de descrever. E foi bem dito aqui que não há o que você ou eu possamos fazer para que o amor por Ele ou dele por nós aumente, ou algo que você possa fazer que o amor também dele por você diminua. Isso não existe. Mas claro que também não é por causa disso que eu vou levar a vida que eu quero. Não, eu tenho que decidir agradá-lo, retribuindo o amor que ele tem por mim. Então, glória a Deus por tudo isso. E é bom, de fato, saber que a profundidade, que a largura, que a altura, que o comprimento são indescritíveis desse amor por nós. Então vamos chamar a turma do louvor aqui e poder declarar o nosso amor a Deus através dos louvores que vamos estar cantando a Ele. Querido, muito obrigado, lindo.